Oi, gente, eu sou o Zé Luiz, jornalista, locutor, radialista e sempre alguma coisa a mais que eu esqueço, Bebê. Eu sou a Bebê, Zé, eu sou a Bebê, salvei cantora, compositora. E você está no Tom, o nosso programa de música aqui da Splash no UOL, que fala sobre o processo criativo, composição, tudo que engloba a música, que é a paixão de todo artista que passa por aqui, né? Todo artista, e essa em especial, porque a história dela é bem louca. Na casa dela sempre teve música. Então, antes dela ser uma artista, ela já tinha em casa artistas, aliás, uma dupla de muito sucesso, gigantesca. E o que a gente vai conversar com ela é exatamente saber como é esse processo todo dela de se transformar nessa artista que trafegou pelo pop, country pop, eletrônica. Eu tô falando de Vanessa Camargo, que tá aqui com a gente. E aí, Vanessa? E aí, Van? Oi, Seja gente. bem-vinda. Muito obrigada. Você está bem? Eu Tudo tô muito certo? bem, feliz de estar no programa que fala sobre aquilo que eu amo de paixão, que é música, né? Então Só tamo bem. sobre Muito música. É bom demais. Você sabe que a gente estava fazendo uma pesquisa, a produção, todo mundo conversando. Vanessa, são 24 indo para 25 anos de carreira, né? 24 em outubro, né? 23 e 11 meses. Tipo, Você 10 precisa. meses. Vou fazer 24 esse ano. Tá. E ano que vem, 25 anos de carreira. Caramba. Parabéns. Obrigada. E o que a gente achou muito legal, estava vendo o seu trabalho livre, né, Bebê? Foi o O último. livre de 23, né? O de 2023. E no livre, uma coisa que chamou muito a minha atenção, a atenção de todo mundo, foi, assim, como você contou um momento seu, uma história sua. Um pedacinho, né, da minha Conceitual vida. de um momento, né? Você separou em 3 momentos, enfim. E a gente poderia começar por aí, porque a gente vai falar de lançamento, vamos falar de BBB também, mas eu queria que você falasse do livre, porque ele chamou muito a atenção da gente. E o livre é o meu último filho, meu mais caçula. E o livre foi um processo muito rico, assim. Eu tava já há um tempo, né, sem compor, sem fazer um trabalho, a gente cuidando da vida pessoal. Tá. E aí eu passei por um momento na minha vida pessoal, minha vida, um monte de coisa. E aí são momentos muito ricos para compor, né? E eu tava com eu tenho uma relação com a composição muito disso, de desabafo, de sentir. Eu não consigo, por exemplo, ser uma pessoa que senta para compor. Vamos sentar, vamos falar do quê? De que assunto? O que tá rolando na vida? E como eu sou uma compositora, basicamente, para o meu trabalho, eu só componho para o meu trabalho, não faço... Até gostaria de um dia abrir isso, assim, fazer mais isso. De Música para outros. Para outras pessoas. Uhum. Mas eu tenho um trabalho muito mais para mim, assim. E aí, faz sentido, sabe? Usar as minhas próprias histórias, aquilo que eu tô vivendo. E momentos difíceis são maravilhosos para compor, porque a gente aí tem questões, eu vou anotando, nossa, olha esse dilema aqui, cara, quando eu tava querendo me sentir livre, mas não tava preparada para isso, sabe? Vou falar sobre isso, vou falar sobre essa coisa de perceber que sou só eu, sabe? Só depende de mim, e a força, o medo, não existe nada fora que me impeça. Então eu fui escrevendo o primeiro ato assim, que era sobre uma coisa mais psicológica que eu tava vivendo interna, sem mudar nada externo. O segundo ato, ele fala sobre a decisão mesmo, as ações que eu tomei em relação a tomar as decisões e as atitudes para que eu ficasse livre. E no terceiro ato eu venho contemplar isso e termino com Só Respira, que é quando toda a mudança é feita, mas nem sempre tá tudo certo ainda, né? Sim. Ainda existe dor, ainda existe aquele turbilhão acontecendo. Foi a música que eu fiz pros meus filhos, foi a música que eu fiz pro meu pânico também, que é a questão do respirar, quando parece que tudo vai cair na sua cabeça e dá medo de tudo que você fez. Então foi um álbum muito amarradinho, sabe? Assim, um trabalho psicológico mesmo, terapia em dia, fez tudo sentido, O que sabe? chama atenção é esse lado conceitual, né, Totalmente, e eu sinto que talvez seja um autoconhecimento até hoje, né, pra você a composição. E não para, né? Tipo, você vai... Tipo, agora, depois que terminou o livro, eu fui guardando material interno pra falar, nossa, agora eu preciso falar sobre esses novos passos, porque não é porque a gente fez um álbum que termina com uma história feliz, não, agora começa outra tudo de etapa, novo, outras futuro. dificuldades, outros desafios. Sim. Vem outros fantasmas e outros demônios, sabe? Opa, peraí, agora eu vou olhar pra isso. Sim. Esse foi resolvido, mas eu vou olhar pra outro. Então é muito rico pra mim, assim. Eu já tô nesse processo já de começar a compor um projeto novo, por exemplo. Incrível, E incrível. Livre foi lindo porque a gente conseguiu também contar. A gente gravou, são 9 músicas. A gente gravou 8 clipes visuais do Livre. Tá. Todos, as primeiras 8 músicas tem, a última não tem.
Porque a última eu lancei e fui pro BBB. Entendi. E eu Interrompeu. termino todos os clipes das músicas, eu entro em portas e saio de portas. E aí eu falei, cara, olha que louco, eu entrei numa porta, minha carreira, a gente terminou com imagens da carreira, e eu depois descobri que é pro BBB. Eu falei, como é que a gente entra no BBB? Pela porta e sai pela porta. No meu caso não foi assim. Eu não sei nem não. A entrada foi, na hora que começou o primeiro dia do BBB, eu falei, ih, cadê a porta que entra, caracas? Não vou poder usar essa imagem. Eu falei, errou. Ia pegar o take. Acabou com o meu conceito. Eu pus a gente numa roda, todo mundo de venda, e eu, pô, não vai ter a porta pra entrar, pra fazer o Bota no Photoshop, cara. Bota na edição. E ainda não saí pela porta também. Você precisa fazer um nono clipe, então. É verdade. Faz um nono. Então, né? que eu ia usar, na verdade, o tempo também, o timing disso ia ser pra essa vivência lá. E aí, quando eu saí, eu peguei não virou um clipe, mas virou como se fosse um visualizer, uma espécie de encerramento do livre, com uma montagem que eu fiz com a música livre e com todos os meus momentos no programa também. Tá. Total. Foi isso. E você falando de sentido. futuro, me lembrei agora de um story que eu vi seu, tocando piano. Eu queria muito saber sobre esse lance da composição e a sua relação com o piano. Sei que você já arriscou em shows a Eu tocar. tava semana passada fazendo isso. Que delícia! Amo. E o piano, ele aparece nesses momentos propícios e vulneráveis? Ou ele aparece a todo momento? Como é essa relação? É uma relação que eu ainda preciso trabalhar. O piano, ele é o meu momento vulnerável, ele é meu momento íntimo, muito íntimo. Então, ele é o meu momento em casa, tanto que é minha salinha, é meu lugarzinho, é onde eu sento sozinha, onde eu fico compondo. Um ritual. É um ritual. E eu gostaria de colocar ele mais nos shows, mas eu confesso que eu tenho ainda um grande medo de não conseguir entregar. Eu fui fazer uma vez um número, a minha mão tremia, porque eu tinha medo de não conseguir entregar e não Executar o instrumento da forma de fato. que Eu tava super segura, sabia de cor e salteado, e eu consegui errar uma nota, meu dedo escorregou, porque você vê Sim. o nervoso que fica. Então, como não é uma coisa que eu tô habituada a fazer, que é tocar ao vivo para as pessoas, eu toco muito em casa, em composição, de forma livre, eu ainda não me sinto preparada para fazer isso. Mas não é uma coisa que eu quero trazer para os shows cada vez mais, Sim. sabe? Eu acho que quanto mais traz, né, acaba E criando são esse shows lugar. específicos, porque trazer um piano de caudas, por exemplo, Nossa, é totalmente. complicado. E mesmo que seja a carcaça, como a gente faz em show de pôr teclado com a carcaça e tal, Sei. também é complicado, porque a gente hoje leva um cenário muito reduzido. Sim, se pra for não- viajar com não isso, leva- já é um... eu teria né? que levar um caminhãozinho, alguma coisa. Hoje a gente leva tudo no avião, né? Então, dificulta um pouco mais, numa tour, por exemplo. Mas como vai ter um show aí, uma tour muito legal ano que vem de 25 anos, acho que Que vai vai. caber muito piano. Queremos saber tudo isso aí depois. Mas eu Me tenho diz- muita composição no piano e sempre sai músicas Você das músicas compõe no mais... piano ou no violão As também? músicas mais românticas, sim. Tá. Ah, tudo. Eu vou tem a ver. pro piano. Então, não sai tudo triste, sai tudo sentimental no piano. É minha levada no piano, né? É difícil eu fazer uma coisa meio pra cima, assim. Aí eu uso o violão para as músicas mais animadas, assim. E você improvisa, assim, tipo, tô tocando algum acorde, aí improvisa uma melodia, ou de repente tem algo muito no coração de letra e traz pro piano? No como é? piano, eu vou sempre... eu começo a trazer uma melodia, começo a tocar uma nota, vamos assim. E assim eu faço com outros compositores. No violão não sou eu que toco, eu toco pessimamente violão. Eu arranho 4 notas, entendeu? Já fiz música bom, assim. eu lembro Já você fiz com de- 4 notas, mas... Bom, funciona. Eu fiz algumas músicas com 4 notas, mas eu não sou uma pessoa que sabe tocar violão. Então, normalmente eu componho com outros parceiros e eu sempre funciono assim, vamos lá, a gente começa aqui, a pessoa toca qualquer coisa e eu sou muito conectada com isso, assim, isso é uma parte que eu percebi que eu sou mais forte, eu sou melodista, muito mais do que letrista, mas Que muito legal. mais. Então, melodia sai 20, assim, em 1 hora. Claro que eu tô exagerando aqui, tá? Sou um pouco exagerada. Mas sai bastante. Eu super entendo. A gente exagera. Mas a pessoa começa a tocar um acorde e já me vem uma melodia na cabeça. Aí a gente começa a trabalhar. No piano é Legal. a mesma coisa. Eu vou, sei lá, eu toco um Fá sustenido, aí eu já... Opa, Já aí já sei que opa, vem já depois. vem o Aí eu quê? buscar outra nota. Aí já Aham. vou indo assim, sabe? Você Isso é muito cantarola e massa. grava no celular? Tipo, do nada você tá tranquilo, de repente você... Não, peraí, pega o É, celular. eita, calma aí. Já. Epifania. Cantarolhei. E tem uma coisa que eu morro de rir comigo, que é assim, eu tenho muitos sonhos com música. Já sonhei algumas Isso é legal. vezes. Você E já vem- acordei no meio da noite pra gravar.
Só que quando a gente tá com sono, a gente não tá muito bem, juro. Uma vez Você acha que gravou? Cara, eu tinha certeza, a música era linda no sonho. Eu já tive isso, Cara, nossa. eu tinha assim, cara, um hit, eu acordei animada, com sono, peguei o celular e... Foi gravar. Acordei no dia seguinte, gente. Tipo, o que é isso? Não gravou. Que delírio foi Não, esse? gravei, Ah, mas gravou, assim, ó, mas falou, o que é isso? Não tinha nada. Nada. Era eu tava morta, assim, ó. Foi só Eu no tava, sonho mesmo. tipo, falando nada com nada, cantando nada com nada. Eu tinha certeza que a melodia tava linda. Gente, ontem à noite eu era uma gênia. Agora quando eu fui ouvir isso aqui. Eu não conseguia executar a melodia certa, eu tava com muito Sim. sono, você tava meio no sono ali. Não funcionou pra mim assim. Mas o que eu faço muito é, tipo, ter num bloquinho de notas, assunto de música. Legal. Tô aqui, de repente, gravo no gravador uma coisinha pra depois trabalhar, Um refrãozinho entendeu? que É um pinta, refrãozinho, uma vazio, coisinha outra. Os fragmentos. Mas pra mim funciona muito sentar com um cara no violão ou tá no piano e começar uma melodia. Sim. Tá. E falando desse álbum livre ainda, como que funciona pra você separar e filtrar essas histórias? Por exemplo, tem canetas de outras pessoas, mas tem canetas suas. Então, como que você, tipo, filtra? Tipo, isso faz sentido, esse Quando tema alguém te faz dá uma sentido. ideia, Faz. Na verdade, assim, por exemplo, esse álbum foi muito louco. Porque, olha o seguinte, uma das músicas foi feita em 2018. A Fragmentos. A Fragmentos eu guardei. Porque ela contava uma coisa que eu vivia já interna. Tá? Sim. Guardei essa música. Falei, um dia ela vai estar em algum projeto. Não sabia em qual. Comecei o Projeto Livre. E comecei a contar a história. Dentro da história, ela funcionava junto com como terceira música. Perfeitamente do que eu tava vendo, porque eu ainda tava vivendo aquilo. Que era aquele Entendi. amor escondido, que você sempre se indagava se você ia viver um dia ou não, porque que não deu certo. Então, dentro do questionamento que ela funcionava bem. Então, essa já que não era minha. Fui num cap em 2018, maravilhoso. E aí guardei essa música. Aí nós fizemos, aí só tinha ela. Aí foi eu, Bibi, Maíra Duini e Amanda Coranha, nós fomos pra Chapada dos Veadeiros. Tá. Passar 4 dias, não sei. E a gente fez lá as 5 músicas que a gente fez juntas. E aí a gente desenhou o álbum inteiro. A gente fez primeiro Parte de Mim, Tá. que era do segundo ato. A gente contou, elas sabiam, elas são minhas amigas, então elas isso é sabiam ótimo. toda a história, elas me conhecem. A gente conversava muito, então elas estavam ali vivendo comigo, sabe? O que eu tava vivendo naquele momento. E aí a gente foi escrever essas 5 músicas. E aí ficamos com 6 músicas. E aí chamei o César Lemos pra produzir o álbum, contei pra ele a história e a gente falou, eu falei, tá faltando a livre. Tá faltando uma música livre. E aí ele falou, cara, deixa eu fazer aqui. E o César também é meu irmão de anos, produz comigo, me conhece fez meu primeiro álbum, segundo, terceiro. Aí ele fez livre, sozinho. E tinha a música Fora do Radar, que era a minha viagem pra ir pra Chapada, que eu ia, pensar, assim, eu saí pensar tudo, que ele fez com a Bárbara Dias. Aí a gente chamou a Bárbara pra fazer parte do projeto da última música, que a última foi feita foi Não Devo Nada, que é quando eu já tava passando pelo processo das pessoas questionarem a minha separação. Entendi. Tá. E aí a gente foi encaixando as histórias e fazendo tailor-made, assim, sabe? Ó, a gente precisa desse tema, vamos fazer isso aqui? Vamos fazer isso aqui? E mesmo teve quem uma escreve música que saiu você que te não ficou conhece fora. relativamente bem, né? Mesmo os outros Sim. te conhecem. É, né? totalmente. A única que a gente se conheceu mais depois do processo foi a Bárbara. Tá, A entendi. única que não E conhecia. mesmo assim é uma presença feminina, né? Eu acho que isso influencia totalmente. Total. Fez toda a diferença fazer com elas o projeto, sabe? Sim. A gente começou falando pelo teu trabalho, mas vamos agora pra tua história, Van. Voltando Adoro quando lá... me chamam de Van. Vanessa. Não, é Van. Eu sou de São Paulo. Em São Paulo, a gente amo chama que me todo chamam de mundo pelo Van. apelido. Não é? Me dá Yu, raiva. Gri, Ô, Cá. Vanessa. Aí eu falei, a pessoa não tá sendo Vanessa. E quando me chamam de Van, eu falo... Parece que tá brava, né? Van, vamos voltar lá pra trás. Você, criança, antes da música entrar na sua vida, ela entrou pelo teu pai, pelo teu tio, Zezé de Camargo e Luciano. Como é que foi essa vivência sua? Como é que esse momento que você entendeu quem eles eram? Que você tinha quantos anos? 9? Quando 8? eles estouraram, eu tinha 9 anos. 9 anos. Foi. Você já entendia o que acontecia, Muito. né? Mas assim, daí veio, você deve ter acompanhado o começo, bater na porta, enfim. Depois eles estouraram. E como é que tudo isso refletiu em você na música? Quando é que você falou assim, caramba, gosto do que eles fazem, mas eu quero fazer quero seguir isso aí. Então, meu processo com a música vem além do meu pai, você acredita, Zé? Acredito. Porque assim, eu lembro, eu fui da minha de honra quando do meu padrinho, eu tinha 5 aninhos. Eu nunca esqueço desse dia. Eu tava entrando no altar com a aliança e começou a tocar Richard Clayman no piano, um instrumental de piano.
Exatamente! Exatamente. Você acredita que eu chorei? Se emocionou com a música. música. Bateu. A situação toda, E eu né? lembro até hoje, eu muito titica, e eu falando assim, meu Deus, isso é muito emocionante, eu quero fazer isso. Olha que louco, que eu lembro legal. eu lembro disso até hoje. Antes do meu pai estourar. E eu lembro, aí eu tenho a vivência do meu pai com uma dupla que ele tinha, ele sozinho, o corre, ele ficar viajando e a gente com a dificuldade. Eu lembro de muita coisa, eu lembro das pessoas dele no corre como compositor muito próximo, mais como compositor de Leonardo, da Martinha. Lembro dele convivendo no meio mais como compositor já. Eu achava meu pai já um sucesso, tá? Sempre. Antes do Sim, amor. antes. Eu achava meu pai o máximo, porque ele era, sabe, ele era conhecido como já um compositor. Mas eu via, sabe, a luta dele, tipo, o quanto ele queria estourar como artista. E aí, o que mais me pegou, assim, que me influenciou, é que a gente tinha uma casa muito pequenininha, e tudo se ouvia, e ele compunha nesse apartamento na sala. E todo mundo dormia, mas eu não conseguia dormir. Eu ficava ouvindo ele compondo. Prestando atenção. E eu ficava Sim. atrás do sofazinho assim, sentada, escondida, porque eu tinha que dormir pra ir pra escola. Ouvindo ele a noite inteira compondo. E eu achava lindo aquele processo de composição. E meu pai era sozinho, fazendo, às vezes com a Fátima Leão. Muito também, que era parceiro na época. E eu achava aquilo o máximo, incrível. Então aquilo me pegou muito, como a música foi entrando na minha vida, foi assim. E eu não deixo de falar de dois artistas que pra mim foram essenciais conhecer. Foi Michael Jackson e Madonna. Tá. Eu fui muito influenciada por esses dois artistas, muito novinha, porque foi quando eu entendi que a música tinha um processo muito maior do que simplesmente divertir a gente, que ela podia modificar o mundo, que ela podia mudar. Eu não esqueço dos vídeos do Michael, do Heal the World, que tinha toda a parte de tentar trazer uma consciência de união. Aquilo me emocionava muito como criança, sabe? De mudar o mundo. E ali, antes do meu pai estourar, eu já falava, eu quero fazer isso aí. Tanto pelo meu pai como pelo mundo pop que eu já estava acompanhando na época. Então, com 9 anos eu já falava, eu vou ser uma artista, porque eu também vou mudar o mundo com a minha música. Então, aquilo já ficou fixado, né? Eu já coloquei aquela lei da atração ali, já coloquei. Mas eu tinha muita vontade de ser uma artista mais completa. Mesmo meu pai sendo sertanejo, aquilo eu entendia já que não era meu mundo. Muito novinha. Eu já entendia que o mundo era o pop. Entendi. Porque eu já me identificava mais com a Xuxa, com a Rita. Eu já tinha uma... Comecei a ver outras coisas, Elis Regina muito nova, e eu gostava de mulheres femininas que tinham uma força e tal. E, obviamente, a minha geração foi muito impactada com artistas internacionais como Mariah, Celine Dion, Whitney Houston. Um pop clássico, né? Pode dizer que um pop clássico. Então, assim, eu fui muito... A gente ouvia muito na rádio, bebê. Tipo, a música brasileira Total. tinha rádio específica, mas eu ouvia muito a música internacional na minha época. Então, Alanis Morissette, Madonna... Né? E de brasileiras, eu lembro que a Rita Lee era uma mulher que me causava muita... A Elba, a Rita, me causava muita emoção, de mulheres fortes, assim. E fui conhecendo, abrindo meu leque e tal. Mas eu queria, obviamente, como sucesso... Ao invés de eu continuar, eu fiquei um pouco mais assim, ó, com o sucesso do meu pai. Porque eu já entendia que existe muita comparação. Então, eu comecei acho que inconscientemente, a me entender como uma artista que talvez... nem fosse gravar um álbum, mas que fosse fazer musicais. Então teve uma época da minha vida que eu operei muito em musical. Que Não como legal. cantora, eu queria muito fazer musical. Então eu queria fazer teatro, Você fez dança. um musical. Com 12 anos, eu fiz o meu primeiro musical aqui em São Paulo, chamado Miausical. Musical. Que legal. Muito legal. E foi super uma experiência bacana, eu tinha 12 aninhos. E aí eu comecei a fazer teatro e comecei a fazer muito dança. Isso que eu ia te falar. Você Eu fiz com a dançou Roseli também. Né? Rodrigues do Raça, que é uma referência gigantesca no mundo da dança. Aqui em São Paulo e no Brasil, eu comecei a estudar forte dança, comecei a estudar piano. Sim. E, obviamente, estava focada em fazer musical. Tá. Mas aí teve um sequestro do meu tio, a gente teve que mudar pra fora. Aí eu mudei pra fora. Aí eu passei por um processo também lá muito grande também de mudança. Teve, inclusive, um momento difícil que eu perdi 2 amigas e depois eu parei um pouquinho. Mas lá eu comecei a focar muito em piano e fiz parte de coral para aprender a abrir voz. Aí aprendi a abrir voz, ler partitura de música, ir pro teatro. Então tava tudo focado, que eu ia terminar o colegial e eu ia tentar ir pra Nova York. Tava tudo certinho na minha cabecinha, sabe, assim. Aí eu pedi pro meu pai de aniversário, não sei se era de 16 anos, eu pedi de presente pra ele, pra que eu gravasse 3 músicas num CD. Que eu nunca tinha ido pro estúdio, eu nunca tinha gravado.
E aí eu falei, ai, pai, por favor, porque ele tinha um Hélio Bernal, não sei se você conhece o Hélio, já é um grande parceiro dele. O Hélio foi, montou lá com o César e fizeram não lembro de quem foi agora, mas acho que foram eles que fizeram uma base de uma música da Celine, uma da Mariah e uma da Shania. Pra mim, que naquele momento eram as músicas que eu mais gostava. Eu cantei, pra mim. Meu pai não pegou esse CD e começou a mostrar em todos os lugares que ele ia. Mostrou pra ele, mostrou pro Leonardo, mostrou pros donos da gravadora dele. E aí, na época, Sandy Júnior estourado, dominando o mercado sozinhos no adolescente, Britney Spears estourada, Christina Aguilera estourada, Destiny's Child estourada, tinha um mercado de pop, assim, muito Beyoncé, a Rihanna tava chegando, mas assim, tinha os meninos do NSYNC, tava um mundo de pop boy muito bands, grande. E no Brasil garotas. só Sandy Júnior e Kylie B chegando ainda, tava chegando, que também cresceram comigo. Você tinha uma banda com A ele? gente tinha uma banda Eu adorei de o nome da cover. banda. Neon. Defender, não era Defender? Defender era dele, sozinha. Era dele? Quando eu entrei, virou Neon. Ah, e você entrou e deu a cor. Porque, sei, eles mudaram o nome. porque Defender é provavelmente por causa da guitarra, né? Porque era Defenders eram os meninos, Fenders. os três. Os três com Aí guitarra. entrou eu, como vocalista principal, a minha irmã como vocalista, Beck, e a Raquel, filha do César Augusto, Sim. como Beck. E a gente fez um show pago num clube e tal. Que legal. Clube de amigo, né? Tudo Vamos bem. ser sinceros. Tá tudo certo. Era boa, mas era tipo, a Que gente vale a cantava experiência. Xuxa, cantava Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, Chitão. A gente fazia os sucessos, os covers, Tá. bailinho e tal. Muito Foi legal. gostoso. E aí a gente, nessa época, meu pai começou a mostrar muito. E meu pai veio um dia e falei, cara, você tem interesse, tem gravadora aí querendo conversar com você. Eita. Cara, aí eu falei, como assim? Pra te lançar como cantora e tal. Eu falei, Nova York, meu plano. Porque, na verdade, eu queria trabalhar com música. Música sempre foi minha principal razão, assim, que eu mais amo. Também sempre no teu radar ali, né, na vida. O musical, é porque eu também gosto de atuar e também gosto de cantar. Mas se eu escolher, de dançar. Eles falavam, Vanessa, escolhe. Entre os três, eu vou cantar. É o que eu mais amo. E aí, não sei, sabe aquelas coisas que falam, vai, não perde, vai. Falei, top, vamos conversar. E aí a gente teve 3 propostas de gravadoras e eu quis ir pra BMG porque era que meu pai não estava, né? Eu não queria estar na mesma gravadora pra Já me sentir um muito pouco visionário. menos protegida, né? Em algum sentido. George Davidson, que me contratou, foi incrível. E aí meu pai teve uma sacada gigante de chamar o César Lemos, na época que fazia o Fábio. E deu na mão falou, ó, a filha é tua. Entrega e faz o álbum, fala com ela que ela gosta. O César conversou comigo. E o César não podia fazer o projeto inteiro e chamou o Jason. Encontrou esse cara em Nashville, de country. Falou, cara, ele tem a cara do que você quer. Ele faz um pop country moderno, que eu queria muito trazer uma mistura do country também e tal, nas músicas. E aí, cara, veio a primeira música, Amor Não Deixa. Tá. E foi um acerto, assim, eles acertaram tudo. Eu no álbum tive alguma escolha, sim, mas aquele álbum que eu gravei tudo no escuro, com o moletom voltando da escola, morrendo de vergonha, sem saber fazer nem abertura de vozes direito, aprendendo tudo com eles. Silvinho Riqueto, César Lemos e Jason, assim, são caras que eu vou levar pro resto da minha vida, que fizeram grandes álbuns meus e foram comigo até o momento que eu quis mudar um pouquinho pra fazer um álbum que eu fiz com a Paulo Nove, um projeto com o Zé Gon. Aí eu fiz também com o Deep Leak, um outro projeto. Então eu fui também experimentando outras coisas. E umas parcerias legais também, né? Você foi totalmente. trazendo Fui pessoas. trazendo outras pessoas pra também contemplar. Nesse Livre, nós estamos de novo juntos. Era o César, o legal. Jason e o Silvinho que fizeram. Muito legal. Quer dizer, olha, tá vendo que história, Que né? louco. E muitas nesse álbum foi histórias. uma retomada de mim mesma, eu trouxe o mesmo time. Tá Foi fiel. o álbum fala sobre isso. Livre não fala sobre liberdade, fala sobre voltar pra si mesmo. Sim. Né? E E aí a gente é livre. Então eu trouxe justamente o meu time que começou comigo. Sim, e dessas memórias me lembro também acho que foi da sua primeira turnê, onde você diz lá no Olímpia que você era parte do corpo de dança do Zezé Camargo. E aí, você tem uma memória disso, assim, Muito. de estar dançando? Aprendi muito. Eu tinha 14 anos, bebê, e eu fiz um teste. Obviamente que tinha um apelo muito grande. A filha tá dançando, A filha lógico. tá na... Se eu não fosse filha dele, não passava no teste. Eu acho que não passava. Eu era boa, mas eu não era boa quanto as meninas. Não era boa o Eu era suficiente. esforçada, mas eu dava conta. Se você visse no baile, você ia ver. A mais fraquinha é a Vanessa. Eu entregava no carão. Porque eu não Pronto. tinha técnica, eu entregava na cara. Na E eu era postura. ginasta. Ah! Eu era ginástica olímpica, então o que eu fazia? Eu falei, bom, eu sou ginasta e eu punha a perna aqui. Sabe essa GRD? Sim. Eu fiz 5 anos de GRD.
Eu fiz Ginástica, 3 ginástica ritmo olímpica. desportiva. Ela fez tudo, gente. Eu tinha umas pernas que eu punha... Hoje, né, tá tudo arrebentado, mas não consigo pôr a perna aqui. Mas eu aproveitava isso, já que eu não tinha em fazer toda a parte de balé clássica e toda a técnica, me punham pra fazer estrela, pra fazer reversão, pra fazer coisas diferentes, entendeu? E funcionou, porque tinha esse apelo também, o que foi muito bom, porque eu fiquei pertinho do meu pai mais tempo, eu pude acompanhar a tour. E foi uma tour dirigida, acho que pelo Wolf Maia, então assim, era um baita. Você meu pai lembra tinha isso quanto no tempo show. foi isso? Eu tinha 14. 14 Faz a anos. conta, eu tô com 41. Ah, mas tá ótimo, A cara. matemática falhou. Mas aí a gente fez um tempo ali, eu fiquei um tempo com eles, ganhava meu dinheirinho. Eu andava com minhas bailarinas, que é tudo mais velho, imagina, eu tinha 14, andava com as meninas de 21, 22, achava o máximo. Casa amiga, saía casada. E viajou o Brasil. A gente viajou, então assim, eu não viajava tanto, eu ficava mais nas turnês mais locais. em São Paulo. Mas meu pai fazia um mês de Olímpia, né? Com meu tio. Verdade, era então verdade, era muito verdade. legal as tours que ele fazia, Era porque quase o que a você gente chama ficava de uma numa residência, né? Que é raro, né? Era uma residência, Claro. então assim, tudo lotado, um show incrível, porque a gente interpretava, a gente se divertia. Então eu tenho, até hoje eu tenho a lembrança das roupas. Se brincasse, começar a música, você fazia a coreografia até hoje. Foi muito Isso bom. daí é puro escola Defenders Neon. Veio lá do Neon. Total. É muito bom isso, a experiência assim, do estúdio, primeiramente, melhor estúdio e melhores pessoas pra estar contigo, e do palco, tipo, antes de estar à frente, né? Então é muito Não, legal. eu tava trabalhando com 14 anos com o diretor Wolf Maia. Eu tava trabalhando com coreógrafos super renomados, com bailarinos super experientes, com Zezé de Camargo e Luciano, E vendo aprendendo. todo aquele, o backstage Vendo também. todo Você podia ver backstage, tudo aquilo, né? vendo todo o backstage. Como preparava. Exatamente, tanto que teve um show do meu pai e do meu tio que eu dirigi. Teve um final de semana que eles estavam com um show, e aí eu cheguei lá e falei, tá ruim demais esse telão, pai. Tá ruim demais, tio. Não tá legal Não isso tá aqui. legal, não. E como eu já tinha feito no DNA, eu já tinha feito já um trabalho de processo, já vinha fazendo meus shows dirigindo, aí eu falei, confia, me dá 3 dias. Eu tinha 3 dias pra arrumar um show. Eita. Mas deu uma confusão, porque eu tirei balé, e o balé bravo, porque eu tirei balé de não sei o quê, eu mudei a coisa. Mas foi muito legal, assim, é uma coisa que eu gosto de fazer. Isso é ótimo. Que é fora do coisa, que é dirigir, que é ajudar outro artista também. Isso ainda eu vou colocar mais em prática. Com E foi certeza. super importante pra você agora, né? No que você tá fazendo. Quer dizer, toda essa experiência. Acho que a gente vai pegando degrauzinho por degrauzinho, né? Sim. Até dar, enfim, estourar nisso. Você começou muito cedo. Você tá na estrada. Coisas boas e ruins de começar tão cedo. Cara, coisas boas é que hoje eu tenho 40 anos com uma experiência gigantesca, assim. Tá, De completona. fato, assim. Não, é a experiência, é o que você pega. Coisas ruins, a gente é muito imaturo. A gente é muito imaturo. A gente acha que sabe, a gente comete muitos erros, a gente é irresponsável muitas vezes. Eu tinha muita sede de viver minha adolescência. Muita vontade de viver o que minhas amigas viviam. E eu sofria com isso. Tava numa fase de questão amorosa. Tá. Sabe, assim, de misturar, tipo, não saber separar a vida pessoal com a vida profissional. Então, eu não tinha profissionalismo de, tipo, entender que, a partir do momento que eu tava no trabalho, ninguém era obrigado a saber se eu tava triste, se eu tava não sei o quê. Hoje eu consigo fazer uma linha de falar, tá tudo caindo na minha vida pessoal, mas aqui no profissional, vou atender esses fãs 20 horas com a cara que maravilhosa, tô trabalhando. E sair. Então, a gente é muito imatura. Então, assim, não sabia lidar com o público que tava ruim. Aí eu ficava com muito medo, aí eu ficava apavorada, muito nervosa. E com o tempo eu fui aprendendo a lidar com tudo isso. Tendo mais maturidade para entender o que eu precisava ser dentro do palco. Lidar com os fãs também, que é uma coisa que a gente não sabe no começo, que a gente é muito permissiva no começo e depois, quando fica demais, a gente fica apavorado e não sabe como voltar. Voltar atrás. Totalmente. Eu nunca esqueço, a primeira menina que pediu autógrafo pra mim, falei, você quer me acompanhar? Vamos comigo! Foi a D, um amor de menina que até hoje vai nos shows, tal, lá do Rio. Ela foi a primeira fã, a Denise, a primeira que eu dei autógrafo. Eu não levei ela comigo no carro, fiquei com ela. Aí depois, quando começou a crescer, não era mais uma... Começa a ficar eu incontrolável. não conseguia mais fazer isso. Aí controlar. começa a ter raiva. Porque você fez com ela? Aí fica... E tinha isso de querer muito viver a vida. Então, assim, querer curtir, ir pra festa e ter que gravar no dia seguinte sem voz, não ter responsabilidade. Sim. Então, várias vezes eu fui irresponsável e não fui madura de chegar num trabalho bem, pra performar bem, chegar no estúdio com a voz limpa, Entendi. entende? Hoje é sagrado, hoje eu falo...
eu tenho que cantar tanto, preciso de 3 dias, não vou Sim. beber. Gente, e Não os tem festa. clipes? Tipo, Teve um clipe que eu fiz que eu dormia na banheira, de tão que eu tinha virado à noite. Clipe de Não Resista, não, às vezes eu tinha virado à noite. Eu tava numa cena da banheira, eu cochilava. Vanessa, opa, tô aqui. funcionou, porque a cena era triste, então ficou meio assim, eu gosto de você. Saiu gripada no seguinte. Deu certo, porque o clipe era Pronto. triste. Tá. Mas se Foi fosse tudo pensado. um clipe que eu precisasse de energia, não tinha. não tinha como. Entendeu? A cena funcionou. Então, essas coisas, a minha mãe, tadinha, ficava louca comigo. Mas você se arrepende de alguma coisa assim? Puxa, eu não deveria ter começado tão cedo. Embora você não controlasse. Ali eu sabia, Sabia. que era na hora certa, eu sabia. Eu queria ter terminado, me formado, pelo menos na escola com meus amigos. Eu senti falta disso. Sei. Porque eu terminei os 6 meses por correio e não tive aquela formatura. Isso me dá uma dor, eu chorava quando eu vi ele se formando. Eu falava, putz, eu queria ter... Por que eu não consegui, cara? E podia ter conseguido, sabe? Era só ter organizado direitinho os horários, de ir pra escola e trabalhar. Cara, se a Sandy e o Júnior conseguiram, porque eu não vou conseguir, entendeu? Tipo, eles trabalham muito mais que eu. Acho que rolou uma preguicinha, tipo, você quer estudar? Eu já não queria nem terminar, sabe? Sei. Eu já tava tão eufórica com isso, mas me arrependo disso. Eu acho que, assim, tudo que aconteceu comigo, graças a Deus, eu tinha uma base familiar muito grande. Então, quando a coisa começou a sair de mão, sabe? Isso é ótimo. A linha foi puxada. E principalmente pelo pânico que me deu também, que eu tive uma crise de pânico com 22 no auge da carreira. Então, ali foi Deus falando, menina, não precisou. Ele que puxou a linha, falou. Presta atenção. O caminho aqui vai errado daqui. Tá errado, não tá legal. Sim. E aí o pânico me travou e eu fiquei com 22 anos no auge de uma carreira assim, ó. Não queria sair, não queria festa, não queria nada, parei de beber, parei de tudo, assim. E foi nesse momento que você falou que fez a música que fez a primeira melodia ou não? Essa foi... Aí eu tava fazendo W, que é o álbum eu tava gravando com o Zé Gon, com o Apollo. E eu lembro que eu tava no estúdio com eles, e me deu pânico no meio do estúdio. Tava gravando o álbum ter que sair de e lá. com o César e com o Jason outra parte. São 4 produtores nesse álbum. É um álbum que eu amo porque ele desenha exatamente um pouco do romântico e cai ali no final no eletrônico. Legal. E aí, um álbum que tem muito a minha mão. Eu lembro até hoje dos que abrem lá na Sony falando, cara, me deixa trabalhar isso aqui. Eu sei que vocês querem que eu entregue isso aqui, que a Vanessa Camargo sempre entrega, mas deixa eu trabalhar nisso aqui numa coisa experimental, que foram onde nasceram Festa na Floresta, outras músicas que são bem diferentes. E foi o reggaeton que a gente trouxe também, que não tinha sido gravado no Brasil ainda. E aí eu tava no estúdio, me deu pânico, a gente teve que parar o trabalho do estúdio. Aí eu tive que me tratar e depois a gente voltou pro estúdio. Porque eu não tinha nem condição de gravar mais. Então, ali foi um momento que lá na época eu falava, meu Deus, que horror que tá acontecendo comigo. Hoje, eu agradeço a Deus, assim, tudo que aconteceu. Aí eu voltei, gravei o álbum, gravei o resto do álbum. Tomei rumo na minha vida, me afastei das pessoas tóxicas da minha vida, sabe? Consegui me reorganizar dentro de mim, junto com quem realmente tinha que estar na minha vida, cuidando da minha saúde, cuidando do meu bem-estar, cara. Foi assim, uma salvação mesmo. E foi quando eu fiz, no meio do Natal, um pânico. Era uma vez, que é a primeira música que eu fiz sozinha, letra e melodia. Tava ouvindo Mozart. Aí eu tava ouvindo, tendo uma crise de pânico, começando medicamento, e eu aqui no hotel, lá em Goiânia, antes do Natal, eu assim, aí comecei, ela só queria ser... E comecei a contar a minha história, do porquê que eu tava naquele lugar, que era a vontade de ser amada, a vontade de se encaixar no negócio, então era uma vez pra mim, foi assim... Foi o alívio, né, tipo... Até hoje eu canto Era Uma Vez, ou eu ouço Era Uma Vez, eu me volta todo aquele momento, eu sei quanto é importante pra mim aquela música. Muito bom. Muito legal. Pontos de virada, né? Acho que na vida. Foi. Não só na carreira, principalmente na vida. De gênero, Van, o que Van? De gênero, você trafegou pelo pop, country pop, teve uma experiência sertaneja com teu pai, que foi bem intensa. Pai e filha também. Pai e filha, né, que vocês viajaram. No DNA, você foi para uma coisa... Bem eletrônica mesmo. Bem eletrônica. Qual você se sente mais confortável, que te dá mais prazer, te dá mais tesão como artista? E qual você fala, cara, isso aí eu não vou mais voltar? Tem algum? Isso que é difícil, Zé. Por isso que só quem me conhece sabe. Eu sou muito maleável. E eu tenho uma história de referências muito variáveis. Então, eu tenho referência de criança, ouvi o Trio Parada Dura,
ouvindo Madonna, ouvindo ABBA, ouvindo Rita, ouvindo Elis. Entende aonde eu vou? Ouvindo música clássica, ouvindo Nirvana, Bon Jovi, Guns N' Roses. Isso é ótimo. Entende? A minha praça foi tão... O meu caldeirão de influências é tão gigante que eu não me sinto desconfortável em nenhum lugar. Eu nunca me aventurei pelo samba porque realmente o samba não é a minha praia, eu não tenho nem voz pra isso. Talvez seja o estilo que eu menos explorei, que eu menos ouvi. Gosto de ouvir com a galera, ouvindo junto, mas eu nunca explorei como cantora, como musicista. Mas eu sou muito louca pra trazer mais rock pro meu trabalho. Legal. Em alguns trabalhos. Eu sou, hoje, por exemplo, música gospel, que é uma coisa que eu não ouvia. Depois que eu descobri umas coisas gospel, eu tô apaixonada. Então, assim... Tudo pra mim é uma questão de mistura, de referência. Eu tenho assim, ó, eu sou pop. E nesse pop aqui, eu posso brincar com todos esses estilos aqui. Eu acho que nunca me limitei, sabe? Alguma coisa. Eu não me sinto confortável de fazer trabalhos onde eu não tenha voz. É esse o problema. Boa. Entendi. Então, mesmo que você fale, eu vou fazer um álbum com mais referência do sertanejo, mas deixa eu ter voz. Deixa eu fazer o meu, a minha forma. Boa. Com a minha Entendeu? cara. Com a minha cara, entendeu? Aí quando eu faço com a minha cara, eu acho legal. Se você não deixar eu mexer, não, tem que fazer isso aqui que tá falando. Aí que dá o ruim, entendeu? O que já aconteceu comigo. Então isso eu não permito mais, sabe? O meu álbum, meu primeiro álbum, se você pegar o Amor Não Deixa, ela é uma música por essência sertaneja. Totalmente. Ela é. Entendeu? A abertura de voz dela é de segunda. Então ela é totalmente assim. Claro que a gente trouxe mais o country, porque o Jason, por ser de Nashville, essa música veio de Nashville, ele tem uma pegada ali, mas o country e o sertanejo se falam muito hoje, o sertanejo moderno. E eu tenho várias músicas minhas que sempre casaram bem com a mescla do sertanejo também. Mas também tenho muito... No primeiro álbum você já ia entender tudo que eu fiz. Se você ouvir o primeiro álbum, você vai entender já o sertanejo vindo, já o eletrônico vindo. Tudo, né? Já misturas muito legais ali do pop. E aí eu mesclei durante anos isso. Baixinho, tudo isso. E eu acho que é legal que o pop, ele acaba trazendo essa linguagem de ser tudo isso, assim, não tem o pop, ele não é um gênero, ele é realmente uma linguagem que abrange muita coisa. Que e é legal, uma liberdade gigantesca. É bem aberto, né? Exato. Você pode fazer. E é essencial uma pessoa, um artista ter essa consciência de querer botar sua própria identidade independente do gênero. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão... É tudo muito... Não tem uma linha tênue, né? Exato. Tipo assim, um sertanejo. Se você for ouvir hoje um sertanejo... Hoje em dia é tudo misturado. Você fala, peraí, mas isso aqui é muito... Sertanejo é pop. Isso aqui é uma vaneira, mas é sertanejo com Eu não sei se acontece. Então, Se acontece em todo lugar do mundo, né? Sempre querem te colocar numa gaveta específica. E por que você não abre todas as gavetas? Né? Você quer abrir as gavetas e quer jogar meia pro alto, né? Você Não, quer... e hoje os artistas estão fazendo isso. Então, por exemplo, é muito importante a Ludmilla conseguir dar certo fazendo esse projeto dela como no Nice. Porque ela foi da água pro vinho também, do funk pro samba. Então, assim... Ela conseguiu mostrar que ela pode ser as duas coisas. Então, você vê agora, tá fazendo também um projeto agora. Exato. Então, você tem usando lá de fora, a Taylor, do primeiro CD, não tem nada a ver com a Taylor do último CD. Sim. Então, assim, as pessoas agora a Beyoncé pegou um country e misturou. Então, você tem a Lady Gaga rainha de fazer projetos diferentes e mesclar coisa. Então, acho que aqui começou essa linguagem, assim, eu, talvez por ter sido uma das primeiras que misturou e fez coisas diferentes, foi muito crucificada. De baterem mesmo, assim, pesado, nossa, bateram pesado em mim. Tipo, ela sabe o que quer. Eu falei, eu sei sempre o que eu quero, amor, você sempre sei o que eu quero. As pessoas talvez eu não sei o que, não é o que você quer ouvir, mas enfim. Por conta de Zezé de Camargo e Luciano, as pessoas queriam te colocar, talvez, tipo, não, essa menina tem que fazer uma coisa... Não, mas você sabe que não foi o mercado sertanejo, foi o mercado pop que me criticou. Foram a própria galera que já me seguia, porque eu venho de DNA, um álbum super eletrônico. Eu entendo, porque foi um choque mesmo. Eu venho de um eletrônico e vou para um 33, que é super sertanejo e romântico. E tem linguagem sertaneja. E teve alguns erros ali. Foi um álbum que eu gosto do álbum, mas eu não tive tanta voz como eu tive nos outros. Entendi. Esse foi um álbum que me deu um trabalho. Porque eu senti que eu estava sendo mais, muitas vezes, colocada para fazer um negócio e eu não me sentia ouvida muitas vezes. Entendi. Consegui, a duras penas, assim, de... Vamos, não, tá? Mas ainda não foi o que eu queria. Podia ter sido mais como eu queria fazer a música romântica do meu jeito. E os fãs entendem isso. Mas amo Coração Embriagado, que é uma música que eu mesma escolhi, que é super papo sertanejo. Então,
Porque sei que eu sei fazer bem isso também. Eu sei cantar um sertanejo, fiz. Tem horas que eu vou cantar e falo, a Zezinha veio. E vem, E se você- rasgada, Aham. porque é natural, eu também sei trabalhar Sim. esse tipo de voz E no em mim. pop você vê bastante influência da sua voz do sertanejo, É né? E é muito eu legal uso. isso. E Aham. às vezes eu tenho que tomar cuidado, porque eu tenho uma voz muito que vem nessa pegada. Então, a questão é que a gente precisa sempre, que eu te falei, mesmo que você faça um projeto, que seja um projeto diferente, não queira enganar o público. O público sabe quando vem do teu coração, principalmente o público que te segue. E claro que teve um público que não se deu a chance de ouvir o álbum, que já o criticou, sempre tem, né? Sim, Uma faz galera parte. que nem... Faz parte. Quem ouviu o álbum, que acompanhava o DNA, que gosta do 33, hein? Gosta de umas coisas ou outras, claro que não é o álbum inteiro, não fala, cara, eu consigo ver a Mas Vanessa não, aqui. te conhecem, sabe que você vai E de tem, é um A a álbum Z, bonito, né? tem coisas lindas naquele álbum ali. Tem uma música chamada Se Cuida que eu podia gravar hoje, que é coisa Sim. que essa foi conseguir, sabe, deixar. Que é linda, que é romântica, que se encaixa nas minhas músicas românticas que eu venho gravando durante anos, sabe? Sabe o que eu fiquei pensando? Fala. Será que é porque você é brasileira? Porque a galera... não sei, né? Não tô generalizando, mas o Brasil tem muita tendência de valorizar o que é de fora. Sim, sim. E não quem olhar é de pra fora dentro. pode fazer qualquer coisa, quem é de quem é fora daqui pode- não Sabe que eu pode. tive uma conversa uma pode. vez com o Chris Martin sobre isso? E aí ele me jogou uma luz sobre isso, a gente tava falando. Eu contando pra ele a minha história, contando que eu tava num processo que eu tava vivendo justamente de alguma coisa assim. Eu cantando pra ele que eu tava tendo muita resistência pra conseguir entregar aquilo lá, contei da história do meu nome. Ixi, Tá. foi um papo de 4 horas conversando sobre música. E aí, sabe o que ele me contou? Que o lugar que ele sente mais rejeição, mais resistência com Coldplay é na Inglaterra? De onde vem? De onde vem? Então. E aí eu falei, Porque jura? O pessoal usa Ele aquele santo de casa não faz milagre, eles levam ele isso falou muito ao assim, pé da letra, né? E é um exagero. E pelo que você está falando, o Chris Martin dizendo que ele sente isso na Inglaterra. Ele falou uau. que as maiores críticas, a maior resistência que ele Sim. tem é do lugar que ele veio. Que nos Estados Unidos ele não vê isso, que ele veio pro Brasil, ele vai pro mundo inteiro, as pessoas só amor e elogios. Chega na Inglaterra, Na ele terra toma. Eu Assim. falei, então é por isso, entendi. entendi. Porque assim, a gente cobra talvez um pouco mais. Eu acho que sim, o público pop é um público muito exigente. Então, é um público que é muito crítico e eu entendo, Total. porque eles consomem trabalhos incríveis do mundo inteiro, é um público muito antenado com música, Com muito certeza. antenado com tudo isso, eu respeito muito isso. Mas também tem um pouquinho de ranço que a gente tem que entender também. Tem uma coisa de ser nova, então assim, hoje eu vejo que essas coisas vão se quebrar com mais artistas como a Ludmilla, como a Glória, como outras artistas fazendo mesclas, né? E acho isso importante. Mas é isso, como eu acho que talvez eu comecei a ser essa primeira artista que fazia coisas diferentes e não ficava só na mesma caixinha, a primeira a tomar mais porrada. A turnê, a gente tá falando da turnê com teu pai, eu acho muito legal isso, porque você e teu pai fizeram uma turnê. Eu acho lindo, teu pai e você cantando. Você fez a turnê, como é que foi pra você isso? Cantar junto com o pai, Eu amava. tá na estrada, foi muito Eu legal. amava, porque além de estar junto, é sempre aprendizado, estar junto do pai. Eu gosto muito de estar com meu pai, muito, a gente troca muito, é uma conexão muito linda. E naquela época, eu abria pra ele e a gente entrava junto. Então era muito legal o show, porque você via os pais e os filhos. E os filhos, tá isso Então a que gente eu tava conseguiu ouvir imaginando. muito isso na época, sabe? Foi muito divertido. A gente queria fazer essa tour, agora do pai e filha, mas ele tinha o Rústico, que é um projeto que é muito especial pra ele no meio do caminho, e aí a gente não conseguiu conciliar a agenda. Mas a gente vai fazer, eu vou estar agora no navio dele, aí a gente vai legal. poder fazer alguma boa. coisa junto ali. A gente tá com planos do ano que vem, já tem uma data aí pra gente fazer um show juntos. Então, o pai e filha vai ser um projeto que nunca vai deixar de existir e sempre pode acontecer. Pode ser porque cíclico, né? ele pode acontecer, quero fazer você a Vanessa. Eu Pronto. viro pai e filha, né, também. Você sabe que eu assisti, eu mais velho, né? Eu entrevistei você em turnê suas, teve da Marília Pêra. Da Teve um Marília. show lá no Olímpia, no antigo Olímpia. Foi, aí você foi do Hugo Prata. Cara, eu lembro Que era estrubufando incrível. de gente, literalmente, casa cheia, o público, eu entrevistei a fila. Você gosta de estrada, Vanessa? Você Eu gosta gosto de do show, palco, não da gosta do- estrada. Não da estrada. Hotel ruim, não, por Se eu favor, pudesse ter ônibus, de jeito... transportador da minha casa para o palco, camarim. Eu te Sabe, entendo, assim? Porque te o que, entendo. que eu não Seria perfeito. gosto? Antes eu já gostava um pouco mais, agora com o filho. É.
de deixar eles assim, me dar um... Não tem jeito, gente. Falar que não é comum pra mim. Eu fico aflita de deixá-los. Esses dias eu fui trabalhar, foi o José que tava com febre. Gente, eu fui trabalhar, fui participar de um show de uma amiga minha. Eu fui com a cabeça lá. Sim, não desliga. Então assim, não desliga. Então eu tava me sentindo mal e culpada por não estar com meu filho, vigiando a noite dele com febre. Porque eu sou aquelas mães que quando a criança tá com febre, eu fico de hora em hora. De dia na febre. Então isso é uma questão que eu ainda tento equilibrar, mas eu tô há 12 anos tentando equilibrar e não muda nada. Inclusive, você fez uma tour grávida, né? Fiz. Então, assim, eu gosto de fazer o show. O show eu amo. Estar lá no local, pisar no palco. Atender os fãs, eu gosto pra caramba, eu adoro, gente, juro. E eu aprendi a apreciar isso. Porque eu queria no começo, depois o artista fica meio assim e fala, ai, que chato, é um saco. E aí eu ressignifiquei tudo na minha vida. E aí eu comecei a ter uma interação com os fãs de conexão mesmo. Então, quando o artista entender o presente que é você olhar no olho do outro e jogar um pouquinho de amor na vida dele, e entender que é uma troca, aquela experiência deixa de ser uma obrigação de ir um atrás do outro para virar um momento especial com cada pessoa. Eu entrei numa piração disso que eu amo atender. Às vezes tô cansada, mas cada um eu pego e troco energia, é uma delícia. Sim. Essa parte eu gosto. O que eu não gosto? De fazer maquiagem, me arrumar. O maquiador tá aqui, mas não. ela gosta, Ele tá, não, gente? não Não é que gosta ela de gosta de fazer unha você. da Não gosta de Gosto ficar que façam no salão. ela. Sabe essas coisas que demora, que você fica... Eu não gosto. E eu não gosto de avião, detesto. E tenho medo de estrada, eu tenho medo de ônibus, de tudo isso. Então, carro. essa parte... Hotel também, né? De ir pra nossa casinha. Casinha, né? Vamos pra essa parte é chata. fazer. Vindo pra cá agora, vamos chegar aqui, é impossível não falar de BBB, claro, mas eu imagino que o BBB te trouxe inspiração para esse trabalho que você está tendo agora, né? Eu vi o Caça-Likes, né? O Caça-Like foi tipo aquele desabafo, preciso vomitar. Tipo, vou vomitar agora. Eu vou vomitar agora, eu preciso agora. Pra que eu pudesse encerrar isso, sabe? Em um tom de crítica. E foi muito gostoso também reunir um time muito especial, que foi lá em casa, a gente conversou, a gente bebeu, a gente se divertiu, e a gente falando muito disso, assim, que não é só sobre o BBB, mas é mais porque, assim, você estar nas redes sociais hoje, se você não tiver muito uma visão de que você tem que aprender a consumir aquilo de uma forma responsável. Por que eu digo isso? Porque a gente precisa entender que nem tudo que está escrito é verdade. Não é porque a pessoa escreveu e postou uma foto e fez um post que aquilo é verdade. A gente precisa aprender a não acreditar em tudo que a gente vê. A gente precisa aprender a ter mais responsabilidade sobre a vida do outro, a ter mais empatia, mais carinho. Aquilo ali virou uma loucura, assim, as pessoas só querem criticar. Então aquilo foi caça-like, sabe? Tipo, é perceber que as pessoas hoje querem muito ir com a maioria, querem muito seguir uma manada e não tem coragem muitas vezes de se colocar e colocar a sua opinião contrária, mesmo que ela seja a única, que talvez seja o único ponto de luz naquela conversa que precisa ser. Então é sobre essa coragem, sabe? De que eu falo, gente, a gente precisa ter coragem de ser. Tô dizendo isso porque, por exemplo, eu já muitas vezes vi questões acontecendo na mídia, no mundo, que eu olhei, vi todo mundo criticando, e eu tinha um outro ponto de vista sobre aquilo. E eu falava, meu Deus, eu não vou escrever, senão vou ser massacrada. Entende? Isso a gente não pode perder a coragem de ser, de falar, de ser diferente, de pensar diferente, Porque às vezes não é porque a maioria toda tá falando que é o certo, gente. Não é. Então, se a gente for lembrar da história do mundo do Brasil, quantas coisas foram maioria que hoje a gente abomina e que fala, meu Deus, como é que o mundo era assim, né? Então, sobre vários aspectos, a gente era a maioria e tava tudo errado. Então, hoje a gente vai ter isso. Daqui a 10 anos a gente vai falar, meu Deus, a gente... Olha pra história. A gente vai ter isso aí. Com outras coisas que eu já tô percebendo, sabe? Sim. Então, Caça-Like foi sobre isso. E agora eu tô já aqui, ó, com um caderninho, anotando várias coisas que o BBB... Mas que esse processo... Eu digo depois de livre, né? Depois que eu terminei livre, que eu vivi tanto no meu relacionamento novo, como nas questões como mãe, com as questões da minha vida como mulher. Sendo hoje uma mulher independente, que cuida da sua carreira, da sua vida e tem o comando de tudo isso. Essa visão me interessa muito falar sobre isso. Sobre o processo terapêutico que eu venho de cura do pânico também, me interessa muito. E desse olhar que eu vivi também pós-BBB, de amizades, de pessoas, de mundo, né? De entender um pouco como tá funcionando as coisas.
Então vai ser muito rico. Esse próximo eu vou vir rasgando. Rasga o coração. E vai E o virar. outro tinha cuidado com até a música de fora, nesse não vai não. Vai Eu virar não tô com turnê? medo nenhum de mandar o recado. E vai virar turnê também. Vai. Para um ano, a gente tá Na bom. verdade, a turnê do ano que vem, que eu vou preparar com todo amor e carinho, é dos 25 anos. Tá, putz, 25. Que aí Foi o vai que a gente estar junto começou com a um falar. projeto novo que eu quero fazer antes. Mas eu acho que o dos 25 anos tem que ser muito bonito, sabe? São 25 anos, é um tempo danado, é muita realização, graças a Deus. Muita coisa linda que aconteceu na minha carreira. Músicas, e parcerias, e participações em programa, e tudo que eu já fiz, assim. É uma história boa de contar, sabe? Com quem você gostaria de fazer parceria, Vanessa? Alguém que você admira, que você fala, pô, essa pessoa... Porque você tem, olha, a Paula Matos esteve aqui com a gente, ela tá, né? Ela esteve aqui com a gente, Sim, né? é E verdade. a Paula é bem interessante o processo dela de criação, porque ela É gênia, né? compõe, ela vai Gênia. fazendo. Ali é fábrica. Exato, ela total. né, tudo para ela virar música. Então, Fábrica de como é música. que é essa coisa de featuring, né, como falam, mas de participações e parcerias, Sabe o o que que te eu fiquei agrada? pensando hoje, assim, nas parcerias? E claro que a gente fala, tem grandes artistas que a gente Tem. admira, né? Hoje eu tô muito fã de Billie Eilish. Tá. Demais. Mas, poxa, se de repente a Rihanna voltasse, eu sabe? Eu sou louca, sabe? Ela teve numa festinha de recusaria, casamento eu não aí. recusaria. Recém. A Rihanna foi numa festinha de casamento. Eu sou louca, Rihanna. E acho ela, eu não aguento a Rihanna. E aí, mas tem vários outros artistas que você fala, nossa, incríveis. Lá, lógico, do pop, que eu amo de paixão, que eu não vou nem falar o nome aqui agora, que eu não vou lembrar todos. E no Brasil também, artistas novos. Mas você sabe que outro dia eu tava pensando sobre parceria. Pra mim, a parceria, Zé, e me criticam por isso. Porque pra mim nunca fez sentido fazer uma parceria pelo número. Nunca fez. Eu não gosto de fazer. A única vez que eu fiz, tudo que eu faço que não é da minha alma dá errado, filho. Nunca vi. Sabe quando dá merda? Eu fiz não lá com o tem artista razão que de tá ser, com o número né? X, a música não vai. Não Eu já tem fiz razão com de grandes ser. nomes, mas assim, eu fiz porque o cara tava hypado, tava sucesso. Vamos fazer. Pra mim, a parceria funciona quando ela tem uma conexão mesmo, assim. faz A bem gente mais sentido. quer cantar junto. Sabe se vai virar sucesso ou não, mas aí eu curto fazer. Tá. Faz Sabe? bem Seja mais artista iniciante, seja artista consagrado, seja como for, faz sentido, sabe? Tem carinho envolvido, tem tudo isso. Tem que ter um match, né? Não Tem que ter um adianta. match. Agora, claro, tem vários artistas que... Mas aí, como é que eu vou fazer um contato com a dona Shania, Shakira, Rihanna, Shania Beyoncé? Twain, Vamos lá. Eu tô satisfeita que eu abri o show da Beyoncé, tá ótimo. É verdade! Conta um pouco sobre isso. Pode? Dá tempo. O que? Fala. O quê? De Da falar da abertura da abertura do Beyoncé. show da Beyoncé. Pode, mas tem o Chris Martin também, que eu queria saber, porque você não Boa, aproveitou. pronto, tem muita Amor, coisa. deixa eu te contar, Sentou com que o Chris ele falou Martin. pra mim assim, ó, tá com piano, quero te ouvir cantar. E eu falei, não. A boca gruda, né? Não, amor, Tá eu tudo não nervoso. tive coragem de sentar no piano do Barreto pra tocar pra ele. Sim. Mas é porque eu também tava bebendo um pouquinho. Nós estávamos avariados e eu falei, vai que cair, vai. vai fundo, costa. Eu sabia, eu falei, não, o que eu tenho raiva é que, tipo assim, uma amiga minha, era uma amiga minha, eu, ele e a produtora dele, que eu esqueci o nome. Nós quatro conversando, a noite inteira. Aí ela deu o telefone dela pra gente, quando fosse pra Londres, encontrar com ela, pra gente ir no show dele, pra gente, né, ter contato com eles. Ela escreveu no papel o telefone, pôs na bolsa dela e ela perdeu o papel. Aí eu só falei, não te perdoo. Não te Pois é. perdoo, porque você perdeu o contato dela e eu ia ficar amiga dela com o Chris Martin. Ela tava com uma foto do Jay-Z na capa dela aqui, ó. Quem sabe parcerias. Parcerias! Não é parcerias. Exato, Olha aí. composições. Mas o Chris, ele é muito, muito incrível. Assim, eu fiquei feliz porque eu sou muito fã do Legal. Coldplay, muito. E era aniversário dele. E eu fiquei muito feliz de ver que uma pessoa que você gosta, ela é realmente legal. Porque é um horror. Já aconteceu comigo, não com músico, mas com ator, que eu achando que era o máximo. E foi uma decepção. De pessoas que não eram tão legais com Sim, seus fãs, né? você imagina. Mas eu só dei sorte, porque a Rita, eu sou muito fã, e a Rita e o Roberto sempre foram incríveis comigo. A Marisa, que eu sou muito fã, ainda não tive a coragem de chegar perto. Marisa Monte. Tá. A Marisa Monte. O quê? Não chego perto. Eu fico com medo de chegar perto. Tá. O Chris Martin, que eu sou muito fã, sentou na mesa e se confirmou um cara inacreditável, assim. E rolou essa conversa rica, né, sobre
sobre mercado, sobre música, sobre a história dele e tal, né? Enfim. Na época ele ainda era casado com a Gwyneth Paltrow, pra você ter ideia. Então, Olha, você sabe que eu fui num show deles em São Paulo, o primeiro Eles são show, incríveis, né? que era numa casa que não existe mais, Via Funchal. Então, hoje eles tocam no estádio. Eu fui lá no Via Funchal, que era a época de Clocks e tal, e tava a Gwyneth, tava Tava lá lá? no backstage. Falei, ah, Zé, bonitinha, eu veio fui pro ver a Brasil. Shakira no Moinho. É mesmo? Eu fui ver a Shakira no Moinho. Você viu no Moinho? Eu lembro do moinho. Eu ajudei Shakira a quer trocar Shakira de aqui, ó. bota. Eu ajudei a trocar a bota da Shakira. Ela nem gostava. É, ajudei a Shakira a trocar no SBT. Ela tava assim, puedes ajudar-me a sacar? Eu, claro, Shakira! Nem existia o... Ela tava na época ainda, no primeiro, era Pies Descalços. Primeiro álbum, amor, no Moinho. Eu aqui na cara assim, ó. Eu não sei o que ela fala, mas é. Aí, agora eu tô com ojos assim na minha cabeça. Agora não rolou, mas é a... Estou aqui. Estou aqui. Eu nunca entendi o que ela fala depois. Estou aqui. Rodándome entre fotos y cadernos, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender. Nossa! Madre, sabe tudo! Estupenda! Quédate, ahogándome entre fotos y Essa é o número 1. Essa aqui é outra parte. Muito bom. Essa parte também não sei. Mas a cara minha, essa outra aprendi. Ai, que essa daí também não Então, sei. eu só sabia muito do... difícil. Estou aqui, querendo-te... Aí, por acá, porque eu quero... Speed flow dela, speed flow espanhol. Não é? Muito legal. Então, assim, ó, tá vendo? É a época. Então, é muito bacana. E o da Beyoncé foi uma abertura do show dela, que ela fez aqui no Brasil. Aí a gente... O meu ex-marido, tenho muito a agradecer, porque ele mandou o meu material que eu tinha gravado, acabado de gravar com o Jahul Fly. Tem um projeto, né, diferente, que era projeto pop e tal. Mandou para o escritório da Beyoncé. E era o pai que cuidava na época, se oferecendo para abrir. A gente não sabia se já tinha concorrência, o que ia acontecer. Mandamos o material e não é que deu certo. E aí ele falou, ó, vocês vão abrir os 2 shows do Rio e o de Floripa, porque os outros já estão fechados com outras aberturas. Mas cabe você abrir 40 minutos, você entra, não pode pôr banda, tem que ser BG, mas dá pra você levar balé. Amor, preparamos um showzinho, negatinho, bonitinho, e foi muito legal. Tava super nervosa, porque eu era muito conhecida como Vanessa Camargo, romântica do Amor Não Deixa. Sim. E tava saindo... tinha acabado de fazer Fly, tava bem no começo de Fly e tal. Então foi uma galera que, tipo, eu falei, esse povo... Outro público, né? Amor, mas eu sou danada. Eu peguei e montei um repertório sem erro, assim, pra galera dançar. Dançar. Pus a galera pra Pegou, cima. é. Você fala assim, Vanessa, vai ter que fazer um show lá totalmente sertanejo, totalmente... Eu vou me virar. Sim, então eu vou pôr a galopeira. Exato, vai na certa, né? Eu Fala, vou- isso aqui eu eu sei vou- que o pessoal vem pra minha mão. Onde eu me encaixo. Eu vou fazendo assim, entendeu? Boa. Antes da gente terminar, não sei se a gente falou, Vanessa, você quer falar mais alguma coisa? Mas a gente tem um negócio muito legal aqui, que é... Eu estou falando pra Fazer, caramba, mas eu né? também falo. Fazer, Bebê, como é que é o que a gente inventou lá? É fazer do limão uma limonada. Fazer limonada, né? De um limão fazer limonada. A minha vida é isso. Exato, mas não, isso aqui é uma demonstração do que você fez. quer ver? Exatamente. Você fez um limão, uma limonada. A gente quer saber por que o Shiny Ro, o vídeo clássico, mais a música, virou um bloco de carnaval e como foi isso? Eu achei genial, porque você virou um meme, né? O que aconteceu, vamos falar. Gente, aproveita o que tá acontecendo. Limão, limonada, Exatamente. Shine on, que é brilhe pra mim, traga esse brilho pra mim. Shine on em inglês, SH, né? Brasileiro maravilhoso, já pôs um X, já misturou a palavra, virou Shine on me. E Shine on. Shine on. Então já virou outra palavra, aquilo ficou. Eu já abracei também, eu escrevo no autógrafo, eu escrevo Shine on com X das pessoas. Boa. Assim, quando é o DNA, eu falo, beijo muito Shine on pra você. Eu Já peguei. virou. E, na verdade, isso aí eu vou dar o mérito totalmente pro Anderson que trabalha comigo. Eu tenho uma equipe muito bacana que também percebe isso. Eu achava que eu não tinha nada a ver com o carnaval. Tá. Pronto. E ele falou, Vanessa, os blocos não estão só de axé. Dá pra você cantar o seu show que você já faz. Porque a gente tem vários produtos na vida, né? O brasileiro tem que ter pra vender, pra fazer tudo. E eu tenho um produto que eu adoro, que é um produto mais festa mesmo, que tem mesmo músicas, mas que tem músicas de outros artistas pra fazer mais corporativo, mais festa de casamento, tá? E aí a gente pegou e fez o bloco em cima de um tipo de show assim. Que tem muito pop, que tem Lady Gaga, que tem Britney, mas que tem Ivete, Cláudia, Margareth, Daniela, que tem Asa, aí tem Tim Maia, e são músicas Cazuza, então
Eu fiz um Lua de Cristal. Lua de Cristal, junta tudo, Eu fiz junta tudo tudo. que eu gosto de cantar em festa, que eu gostaria de dançar numa festa, e misturei e fiz o Shine On. E deu muito certo, porque Dá é um muito nome sentido. maravilhoso. E é Eu virei louco, porque bloco surgiu meio do pop vídeo, farofa. surgiu do vídeo, né? O vídeo correu pela internet e tal. Você pegou, vão me dar o limão? Vou fazer uma limonada e vou ganhar din-din Sim, com isso aí. é lógico. É É muito sempre bom. assim. Amor, depois te contei o que eu queria fazer quando eu saí do BBB, que eu queria vender, mas não me tiraram da ideia. Eu queria vender o negócio, não deixaram. Eu falei, gente, eu vou aproveitar. É que não deixaram. Ah, não Depois podia. eu conto pra vocês. Tá bom, tá bom. Bom, quero agradecer Ai, demais, demais, Vanessa obrigada. Camargo. Muito obrigado. Este aqui, a Vanessa deu uma ideia genial. Porque eu quero que vocês entendam. A água e o refrigerante tá ali. Aí a Vanessa falou, isso aqui é pra pôr o pé. Então nós vamos terminar pondo o pé. Maravilhoso. Bebê, faça as honras da casa, por Gente, favor. muito obrigada você que chegou até aqui nesse episódio. Já aproveita, se inscreve no canal da Splash, se inscreva no canal de Vanessa Camargo, siga ela nas suas redes sociais. Boa. Tá tudo aqui na tela, entendeu? Todas as informações, dá seu like, ative as notificações, compartilha o engajamento E ouçam padrão. nossas músicas. E a minha, ouçam da a música Bebé, da ouça. Manu. Boa, Pronto, boa, mano, vai todo mundo. Dá play no Brasil, entendeu? Inclusive, se quiser mandar alguma pergunta aí no final, a gente até encaminha pra Van depois, né? Tá bom. É. Dá, a gente É pode. isso aí. Eu te respondo. Obrigado, Vanessa. Qual?